Está começando mais um Curta Racional, um podcast do Metanoia Racional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Curta Racional, um podcast do Metanoia Racional. E aqui é Matheus de Limão Mata. Essa semana eu quero compartilhar com vocês uma meditação que se encontra em Jó 19:25. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A história de Jó, todos nós de alguma forma já conhecemos ou já ouvimos falar. Até mesmo quem não é cristão ou nunca nem frequentou uma igreja pode em algum momento ter se deparado com a história de Jó ou alguma forma de contar o que Jó viveu por meio da cultura mesmo popular, até porque nós vivemos numa cultura judaico-cristã e a história de Jó ela permeia ambas as culturas, judaicas e cristãs. No livro de Jó, nós vamos encontrar a história de um homem que era bem-sucedido, rico. A Bíblia vai dizer que era o mais rico da região. E em algum dado momento, há uma disputa em que o diabo vai dizer que Jó só era fiel a Deus porque Deus dava os bens a ele, dava fortuna a ele, dava saúde, dava alegria, proporcionava todas as coisas de bênçãos que se pode gozar na terra. E aí Deus fala, não, ele é fiel. Você pode tirar tudo isso dele e ele permanecerá fiel. E foi isso que o diabo fez. O diabo foi lá, atacou Jó. E é interessante nós observarmos que isso acaba criando em Jó conflitos internos. Esses conflitos internos são causados em nós nos dias de hoje. Quantas vezes nós temos reveses em nossas vidas e temos momentos em que as coisas parecem que saíram do nosso controle, começam tudo a dar errado e a gente começa a ter questionamentos internos. O que ocorreu com Jó foi totalmente normal. O que acontece com a gente muitas das vezes. E para Jó foi numa carga muito maior. Eu não sei de passar o período de tempo em que Jó experimentou todas essas dificuldades. Há teorias de quanto tempo ele passou. Mas não vou também afirmar aqui porque eu não tenho certeza. Mas o tempo que foi de grande sofrimento. Não importa quantos dias foram de grande sofrimento. Primeiro, por quê? Porque Jó era um homem muito rico, estava acostumado com isso e de repente ele perde toda a sua riqueza. Ele tinha muitos animais e ele perdeu todos os seus animais. Ele tinha muitos bens e de repente esses bens eles se esvaem de suas mãos. Isso é algo muitas das vezes penoso para nós. Quantas vezes nós perdemos dinheiro e isso nos traz sofrimento, nos traz dor. Agora, Jó perdeu tudo de uma vez só. Agora, não só perdeu sua riqueza, Jó também perde seus 10 filhos. Quantos pais a gente vê, muitas das vezes na televisão, que perderam um filho e aquilo é um sofrimento muito grande. Um dos gritos que mais me chocaram na vida inteira, de uns gritos que mais causaram dor dentro de mim, foi um dia em que eu fui num velório de um amigo e ele, novo, adolescente, perde sua vida e eu encontro o pai e o pai chorando e ele gritava de dor. Essa dor de um pai que perde um filho, esse grito que ele dá, dói na gente, quanto mais na alma desse pai. Agora, fique pensando você que um pai que tinha seus 10 filhos adultos, provavelmente já com suas próprias famílias, ele tem que enterrar esses 10 filhos todos de uma vez só, porque morreram todos de uma vez. Ele precisa enterrar todos os seus 10 filhos. Então a dor de Jó era muito grande. Agora não só bastava isso, ele ainda fica doente de uma profunda doença. Então é um homem que era rico, era um homem que tinha família, uma família grande, e de repente ele perde tudo isso. E ainda para incapacitar ele de reconquistar tudo isso, vem uma doença que tira dele as condições de trabalhar e lutar para reconstruir tudo que tinha perdido. Jó fica no meio das cinzas, apenas com sua esposa e um caquinho de telha para se coçar por conta da sua doença. Então isso cria em Jó questionamentos terríveis. E isso vai ser agravado no momento em que os amigos de Jó chegam, eles tentam consolar ele, passam um dia chorando com ele, como se fosse de luto, por tudo o que aconteceu. Mas há um dado momento que eles começam a questionar Jó. E eles começam a perguntar a Jó:
Jó, não foi algo que você pecou, não foi erros. Agora, esses questionamentos, eles vão chegando à beira de afirmações. Eles vão chegando a momentos de determinar, não, Jó, realmente, tudo que aconteceu foi culpa sua. Em algum momento você fez algo de errado. Primeiro porque os amigos de Jó não criam que isso poderia ser culpa de Deus. E eles não criam que poderia ser culpa de qualquer outra coisa, mas sim de Jó. E Jó começa a se questionar e ele começa a ver que na vida dele ele não tinha feito nada de errado. E ele começa a enxergar que ele não fez nada para merecer aquilo. E esses questionamentos vão levando Jó a duvidar de quem Deus era. Vão levando Jó a fazer questionamentos a Deus. Mas ainda assim, no meio de tudo isso, há no coração de Jó, no fundo, algo que gritava, que ele sabia que o Redentor dele vivia e que por fim se levantaria. Em algum momento haveria uma saída para ele. Ele sabia que Deus poderia proporcionar um escape para a vida dele. E isso é algo que nós devemos trazer para as nossas vidas. Nós não podemos deixar que as coisas ao nosso redor determinem quem nós somos ou determinem o que nós pensamos. Não podemos deixar que as coisas nos dominem. Não podemos ser controlados pelas circunstâncias e ocasiões de nossas vidas. Nós precisamos tomar a posição de controle. Nós não podemos nos viver acuados. Nós não podemos deixar que o nosso redor nos leve. Não podemos deixar a correnteza nos levar. Nós precisamos seguir o nosso caminho, nós precisamos ter a nossa mente focada, nós precisamos ter o nosso pensamento estabelecido. Agora, pior ainda é quando nós deixamos as coisas ao nosso redor não só nos dominarem, mas começar a moldar os pensamentos que nós temos a respeito de Deus. Porque as coisas podem mudar ao nosso redor. Nós podemos mudar, é natural que nós venhamos mudar, mas o nosso Deus é imutável. E quando nós começamos a permitir que coisas ao nosso redor, experiências que nós estamos vivendo, situações em que nós vivenciamos, até mesmo na vida de outros, comece a moldar o Deus que nós temos em nossa mente, mas não é moldar para aquilo que Ele de fato é, porque isso é bom, é louvável quando isso acontece, quando nós temos um pensamento de Deus e alguma experiência ou algum conhecimento que nós adquirimos, muda um pouco o nosso pensamento para se caracterizar ainda mais, se familiarizar ainda mais com o que Deus é. Isso é louvável. Agora, muitas das vezes não é isso que acontece. Quantas vezes acontece de nós termos uma experiência e mesmo na palavra de Deus dizendo que Ele é um Deus assim, a gente começa a crer que não é bem assim. Sabe por quê? Porque a nossa experiência disse que não é. Porque eu vi na vida de um outro e isso não aconteceu assim. Eu precisei em um momento e Deus não fez isso, então Ele não é um Deus que responde. Quantas pessoas começam a crer que Deus nem mesmo existe, porque em um momento precisaram dele e ele não respondeu como eles queriam. E aí vem aquele questionamento: será que Deus existe? Ele não me respondeu. A minha dor, Ele permitiu acontecer a minha dor. Jó experimentou isso, mas Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Nós precisamos crer que Ele vai se levantar por nós. Nós precisamos crer num Deus que amou cada um de nós de uma forma tão grande, de uma forma que nós não podemos às vezes nem compreender, a ponto de dar seu Filho por nós. É nesse Deus que nós precisamos crer. Não é um Deus que as nossas experiências, sabe por que as nossas experiências, elas partem também da fórmula, né, da vivência, elas dependem de nós, dependem de outros. Nós somos falhos, outros são falhos. O mundo é pecaminoso. No mundo há o pecado, mas Deus é perfeito. Deus não muda. Ele nos ama. Ele nos quer bem. E é nesse Deus que a gente deve crer. Não podemos deixar que as circunstâncias mudem a imagem de Deus. Principalmente a imagem que é real dele, a que a sua palavra diz. E olha, nem mesmo nós podemos deixar que a nossa visão comece a deturpar a palavra dele. Porque muitas das vezes isso pode acontecer para o bem ou para o mal. Olhamos a Bíblia e dizemos: não, Deus é assim porque esse texto diz isso. Mas esquecemos de olhar o contexto. Muitas das vezes nós vamos dizer: não, Deus abençoe e Ele não se importa com os meus pecados, porque eu posso. Esse é o meu desejo, eu quero isolar algo ali dentro da palavra de Deus.
São 66 livros que revelam um Deus grandioso. E aí muitas vezes a gente isola um pedaço e diz, não, Deus é assim e é assim que tem que ser. Porque eu quero. Ou porque as minhas experiências disseram que é assim. Não pode. Eu tenho que descobrir a revelação de um Deus real. E crer nele. Confiar nele. E mesmo que tudo esteja conflitando contra mim, lutando contra, tudo ainda esteja indo em direção contrária, eu preciso crer. Mesmo que a correnteza esteja forte contra mim e eu não esteja conseguindo mais suportar, me manter firme, com os meus pensamentos firmes, como aconteceu com Jó, eu preciso ainda crer que o meu Redentor vive e que Ele é uma rocha inabalável e firme posso ter a minha fé nele, a minha confiança, a minha esperança, e de que eu vou conseguir sair do meio de tudo isso. Creia você nisso, de que no momento certo, Deus irá responder. Não deixe as circunstâncias minarem a tua fé, porque Deus ele não pode agir no meio do achismo. Deus age no meio da fé. Fortaleça a tua fé, aumente a tua fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Espero que essa mensagem possa ter edificado a tua fé. Espero e peço a Deus que essa mensagem que você está ouvindo possa acrescentar fé ao teu coração e te dar esperança de que tudo isso pode mudar. E mesmo que você esteja vivendo algo bom hoje, que isso seja permanente em sua vida, mas que essa palavra seja uma semente que você vai plantar em vida de outros que estão precisando. Compartilhe, nos apoie e divulgue a palavra de Deus, porque o mais importante é o reino de Deus. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo podcast. Forte abraço. Esse podcast foi editado pela Altin Soluções.